Boa tarde. Estamos agora no terceiro dia da COP30. E, como é normal, num terceiro dia, ainda estamos muito longe das decisões finais sobre aqueles temas que são mais urgentes para a agenda da COP, como sejam o financiamento, a transferência de tecnologia ou a meta global de adaptação. Para além de aquele que é o mais importante tema, que são a formalização das contribuições nacionalmente determinadas, ou seja, as metas até 2035. Mas mesmo nestes 3 dias que temos de COP, há alguns dados interessantes que devem ser mencionados. Em primeiro lugar, uma grande iniciativa da presidência brasileira teve o seu culminar com a assinatura dos termos do acordo para um novo fundo, um novo instrumento financeiro, o Tropical Forests Forever, o TFFF. Esse instrumento financeiro foi começado a ser pensado pela presidência brasileira há cerca de um ano, com a intervenção de múltiplos peritos, e depois de intenso debate foi lançado agora no primeiro dia da COP, já com o apoio firme de vários financiadores, à cabeça a Noruega. É um fundo interessante porquanto mistura tanto o financiamento privado como o público. Uma segunda iniciativa que a presidência brasileira vai apresentar nestes dias foi a criação, ou melhor, o estabelecimento de uma declaração de líderes, de liderança, sobre os mercados de carbono. A iniciativa inicialmente prevista era de integrarmos uma coligação aberta sobre mercados de carbono, com vista a criar uma ligação entre todos os mercados de carbono internacionais. Esse nível de ambição não foi possível, até porque há muitas resistências e muitas suspeições sobre o que é que isso implicaria por parte de, por exemplo, países ou entidades como a União Europeia, que já têm o seu mercado de carbono estabelecido, e, portanto, mesmo assim, pode-se considerar uma vitória diplomática que haja uma declaração, embora em termos vagos, uma declaração que impele os países a trabalhar no sentido da convergência dos mercados de carbono. E isso é também muito interessante de ver. 2 outros temas, muito rapidamente, para início de conversa. Um tem a ver com a publicação. Sempre que há uma COP, há 2 ou 3 publicações que são importantes de seguir. Uma é o relatório Emissions Gap da UNEP, outro é os relatórios sobre o estado energético da Agência Internacional de Energia. E é muito interessante que a Agência Internacional de Energia tenha escolhido esta semana para apresentar um novo relatório, em que, por um lado, cede aos interesses dos Estados Unidos porque recria um novo cenário chamado Current Policy Scenario, que aponta para, enfim, um crescimento ininterrupto da procura de combustíveis fósseis até 2050, mas a mensagem central, apesar da criação desse novo cenário, a mensagem central é que, nos cenários mais prováveis, a Agência Internacional de Energia vem confirmar que esta década, até 2030, nós assistiremos com muita probabilidade ao pico do consumo de combustíveis fósseis. E isto independentemente de novas políticas e de novas metas que venham a ser colocadas na COP. Isto tem simplesmente a ver com aquilo que já está anunciado, é o chamado Announced Policy Scenario. Portanto, importante mensagem, nós estamos perto do pico. Em alguns casos, como é o caso da China, o principal emissor mundial, a China efetivamente chegou a um planalto de emissões nos últimos 18 meses e tem vindo a reduzir pouco nos últimos 6 meses. Tendo em conta tudo aquilo que foi o crescimento ininterrupto há 20 anos, estamos numa fase absolutamente crucial. Último ponto. Esta era a COP onde, por ser na Amazónia e por ser no Brasil, os povos indígenas iriam ter uma particular importância. Nós sabemos que, sobretudo quando estamos a falar desses ecossistemas florestais, são os povos indígenas e as chamadas comunidades extrativistas que são as principais linhas de defesa contra a desflorestação. Por um lado, sabemos que é esse o ímpeto da presidência brasileira, com a criação de uma Carta dos Direitos dos Povos Indígenas a nível global. Por outro lado, é um mau sinal, digamos assim, ou talvez um mau e bom sinal, o facto de os trabalhos da COP terem sido interrompidos ontem à noite
por uma invasão, digamos assim, de protestantes vindos das comunidades indígenas. E porquê é que é também isso um bom sinal? Porque esta é a primeira COP, ao fim de 4 COPs, onde a sociedade civil tem sequer a possibilidade de se manifestar na rua. E para quem já esteve em muitas COPs, isto é claramente um incentivo a maior ambição para quem está dentro das salas de negociação. Até à próxima. Muito obrigado.